Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolopapo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da precipitação, né? Então, eu trago, meio que um alerta a essa nova geração que costuma querer, tudo rápido, tudo pronto, né? E o alerta é que na vida, a vida não tem aquela função undo, que é aquele botãozinho de voltar, né? Então, a ideia, é procurar ao máximo agir, e refletir melhor sobre as consequências dos próprios atos, né? Eu diria que há uma série de consequências de se agir, de forma precipitada, né? Uma das possíveis consequências, eu diria que é justamente a pessoa, dar um passo maior que as pernas, né? Já uma outra consequência, dessa precipitação são julgamentos ruins, né? E às vezes a gente rotula, uma pessoa de alguma coisa e a gente tem, essa primeira impressão bastante equivocada, em relação a uma outra pessoa, né? Uma outra consequência, da precipitação é a pessoa ela se sentir culpada, em função de ter sido precipitado, né? E tem também, a precipitação que faz a pessoa desistir, porque ela subestima, as próprias qualidades, né? E eu trago a seguinte reflexão, quantas pessoas não desistem mesmo antes, de fazer uma tentativa honesta, né? Você tem também, que a precipitação ela pode ser problemática, na vida de uma pessoa e uma consequência, do mau planejamento. Isso pode levar a pessoa, a desviar da sua missão de vida ou ProEx, como chama Valdo Vieira, acerca da programação existencial, né? E a precipitação também sobre a questão do voluntariado, né? Às vezes a pessoa começa muito cedo e sem ela estar, de forma com a vida organizada, né? E isso pode terminar atrapalhando bastante, a pessoa, na vida privada dela, né? E a precipitação também pode fazer a pessoa arriscar a própria vida sem necessidade, né? E eu diria, que é particularmente útil, buscar refletir o suficiente, tanto quanto extrema, for a atitude que você estiver pensando em tomar, né? E se pudesse dar um conselho para mim mesmo, eu diria, dê um tempo ao tempo, para tomar decisões melhores, né? E jamais tome, uma decisão de súbito, de imediato. E eu tenho um caso, para contar, é que quando eu era jovem, e aí eu precisava pedir, alguma coisa a meu pai, ele nunca me respondia de pronto, né? E nessa época, eu achava na minha cabeça que ele estava só sendo snob, e arrogante, mas ele talvez só tenha tentado, me mostrar a importância de refletir sobre qualquer assunto, especialmente se o assunto, envolver de alguma forma dinheiro, né? E a precipitação também pode gerar danos, a terceiros, a outras pessoas. E se você está numa sinaleira, por exemplo, e ela está no amarelo há algum tempo, e se você cruzar essa sinaleira, talvez alguém vá e bata o seu carro, Seria apenas um exemplo, de como a precipitação pode gerar danos, a terceiros, né? E a precipitação, ela pode ter consequências que a pessoa não desejou, né? Eu me recordo de estar na faculdade de engenharia, e eu estava gostando de uma namorada, de um grande amigo, e quando eles romperam, eu me precipitei, fui bastante precipitado em tentar, me aproximar da menina, né? E se eu tivesse, esperado mais um tempo, talvez até tivesse conseguido ficar com ela, ou até mesmo que eu não perdesse, a amizade desse grande amigo da época, né? E não me ocorreu, nessa época que esse amigo, ele ficaria magoado. Então eu agi, de forma impensada, né? E a precipitação, pode fazer a pessoa sofrer, por antecipação, né? E eu me recordo, em uma determinada época da minha vida, eu meio que tinha sonhos constantes, com vários tipos, de desastres naturais até tiroteios, né? E foi uma época particularmente difícil. Porém, a mensagem, que eu daria a mim mesmo seria que evitasse, sofrer por antecipação. E se algo que eu considerasse ruim, tivesse que acontecer, que eu sofresse, uma vez só, porque o medo constante, ele costuma ser um mau conselheiro, né? E o medo leva à precipitação e em vez da gente construir um futuro possível, de devagarzinho, um dia a cada dia, o desespero leva, a decisões ruins, no presente da pessoa, né? Uma vez eu ouvi, um caso que ocorreu, famoso com o médium Chico Xavier, em que ele estava, num avião e o avião estava sacolejando bastante. Aí ele sentiu medo, e perguntou para o espírito, do mentor dele,
seria morrer, né? E a resposta do espírito foi assim, né? Se você vai morrer, eu não sei, mas se for morrer, morra pelo menos com dignidade, né? E eu diria também ainda, né, que a precipitação pode também levar, né, a pessoa a fazer as coisas, né, de forma mal feita, né? Então, eu gostaria, né, de finalizar esse EP, né, que por essas razões, né, refletir, né, sobre nossas ações, eu considero, né, sempre importante, né? Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa, comenta alguma coisa aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.